avançamos para a segunda-feira, onde o autor dá o título Acabe com a Mentalidade Terrena, e os versos que serão considerados são os versos 5 e 6. Eu peço novamente à produção que coloque, e eles dizem assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Bom, a lição considera aqui, nesta porção, um contraste, que ele está dizendo, olha, a vida do crente, do cristão, que morreu e ressuscitou com Cristo, que pensa nas coisas do alto, que está marchando, que está vivendo, para que quando Cristo vier, ele participe da glória, esse crente, esse cristão, ele não participa desse tipo de coisas. E ele então aqui menciona estas coisas pelas quais a ira de Deus se manifesta. Esta ordem em que Paulo estabelece as coisas precisa ser aqui enfatizada. Diz o autor, em Colossenses 3:1, a forma verbal grega que Paulo usa pressupõe o fato de que fomos ressuscitados com Cristo. Ora, a ordem em Colossenses 3:5 é uma consequência dessa realidade. Então, para quem foi alcançado pela morte e ressurreição de Cristo, para quem está pensando nas coisas do alto, para quem está escondido com Cristo no alto, para quem está esperando Cristo voltar e desfrutar da glória, então estas coisas não fazem mais parte da vida. E aqui ele diz, vocês precisam abandonar essas coisas. Quais eram essas coisas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é o incontido desejo de se obter mais. Então, estas coisas, irmãos, destacadas por Paulo. Veja, irmãos, vivemos num mundo marcado por prostituição, por impureza, por imundície, a paixão lasciva. Esses três primeiros elementos, eles têm a ver com uma questão hoje que está tão banalizada, a questão da sexualidade, tão banalizada, tão diferente daquilo que Deus havia estabelecido para ser a nossa vida uma vida de pureza, guardando as bênçãos e prazeres do sexo para o matrimônio. Mas isso hoje, quem é que acredita isso? Mesmo dentro da nossa igreja, quase ninguém fala nisso, e quando se fala, muita gente se cala, não entra no ouvido, sai no outro. Então, irmãos, nós somos chamados a ver uma vida de pureza. E esses dois aspectos, então, primeiro a questão daquilo que tem a ver com a sexualidade, as diversas manifestações da sexualidade, da impureza mental, de todas as suas variações, pornografia, enfim, irmãos, uma situação muito triste de desvio de propósito. E a outra questão, a questão material. E nesta questão material, entram aqui maus desejos e avareza, que é o desejo incontido de se possuir mais, dominados pelas questões materiais. Então, Paulo diz, olha, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura não combina com aqueles que foram alcançados pela morte e ressurreição de Cristo. Irmãos, como é que nós estamos nessas questões que envolvem a pureza da mente, a pureza da vida sexual, a questão material, de novo aí no cerne, envolvida diretamente? São estas coisas que estão dominando a nossa vida? Ou nós estamos, mais uma vez, sendo dominados por as coisas que são do alto, pelos pensamentos de Deus, pela graça que o Senhor Jesus deseja implantar na nossa vida para que vivamos uma vida pura? E Paulo, então, ele arremata e diz, é por isso que vem a ira de Deus. Lembramos, irmãos, que ira de Deus é o desprazer de Deus pelo pecado. A ira de Deus, nós estudamos um trimestre longamente sobre isso. A ira de Deus não é a manifestação raivosa de Deus, como nós muitas vezes imaginamos e pensamos na ira. Mas a ira de Deus é o desprazer de Deus pelo pecado. É a manifestação de Deus pela justiça, abundante misericórdia para com aqueles que receberam, aceitaram a sua oferta de salvação. Então a ira de Deus se manifesta para proteger aqueles que aceitaram a salvação. E estes que vivem dessa forma, lamentavelmente,
eles experimentarão a ira de Deus, ou seja, o desprazer de Deus pelo pecado, que resulta em morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. É assim que as coisas vão terminar. O autor ainda, irmãos, menciona que, usa aqui, dá um toque para nós de lembrança de como Paulo tratou isso na carta aos Romanos, é sempre interessante, infelizmente não há tempo para a gente seguir, mas o que Paulo está enfatizando nesses 2 versos é que ele caracteriza de modo muito claro o tipo de vida anterior aos colossenses, quando os colossenses ainda não haviam aceitado a Cristo. Os filhos da desobediência, destacado aqui no versículo 6, estes são aqueles que buscam as coisas terrenas e as suas múltiplas manifestações e fixam a mente nelas e são dirigidos por elas. Isso contrasta com a atitude daqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. E desta maneira nós colocamos assim um ponto final e vamos ver como o apóstolo vai avançar, um ponto final na lição da segunda-feira.